Voltando aí para a aula 12. Ok, então já fizemos aí a correção da objetiva. Bom, na aula 11, que era uma semipresencial, o professor pediu então para vocês fazerem leitura do material 15, né, que era uma extração hexano óleo de soja, que é um artigo. Então, o que envolvia lá? Uma extração sólido-líquido, uma extração líquido-líquido. Sólido-líquido por quê? Por causa do grão e do solvente, né? Então, o solvente, o hexano, extrai o óleo do grão. Então, isso é uma operação unitária, tá, pessoal? Depois, tu tens o quê? O líquido no líquido ali, ok? Daí a gente vai começar com um processo de separação, então, desse líquido dentro de outro líquido, que nós vamos usar aí, então, a evaporação do solvente, uma destilação simples, onde, como a diferença do ponto de ebulição do óleo para o hexano é muito grande, vai ser uma separação muito fácil. E vai envolver balanço de energia em massa. E eu achei fascinante esse material, porque esse material, ele traz ali as equações matemáticas, dá para a gente reproduzir ele tranquilamente. Às vezes o pessoal fica se batendo com temas de TCC, não sabe o que fazer. Às vezes uma modelagem, uma reprodução de um resultado, de um paper, tudo isso é válido, pessoal, onde tu vai aplicar numa ferramenta diferenciada, né? Pode usar o Enso, pode usar o Excel, mas então, ideias inúmeras. Esse artigo é um exemplo, claro, ele vai fazer um estudo mais aprofundado sobre os métodos de extração, sobre o que se vê na indústria, o que se aplica, que nem esse material é aplicado a Coamo, né, que é uma indústria muito forte aqui no nosso país de extração de óleo. Então, bem bacana. Então, esse aqui é o material, inclusive, que está disponível aí no... Se eu não me engano, esse material, igual a esse extrator aqui, a gente tem ele no FOST, tá? Mas é um extrator bem simples. Se vocês olharem aqui, tu tem o vapor quente, né? Então, esse vapor quente, ele entra, né? E, obviamente, ele começa a trocar calor com esses tubos aqui, né? Ao trocar calor, tu vai ter o quê? Um calor latente aqui, porque tu tem troca de fase, né? Tu vai trocar, ou seja, o vapor vai passar do estado gasoso para o estado líquido, ele vai condensar. Daí ele condensa aqui por fora e é separado aqui. E dentro dos tubos tu vai ter a alimentação da micela, micela que vai ser o óleo mais o hexano, e aqui ele entra, então, para o processo de evaporação. Então, pode ver que tem um defletor aqui, uma chicana que vai... Porque tu vai ter aqui, se está entrando vapor, no mínimo tu vai ter uma temperatura superior a 100 graus. E, se eu não me engano, o hexano é 60 ou 70 graus centígrados. Então, o hexano ele vai explodir aqui, ele vai virar ponto de bolha muito rápido. E daí ele bate nesse defletor aqui para ele não começar a arrastar óleo, né? Então, isso faz com que tu tenha a máxima eficiência na extração do hexano, né? E o que acontece? E passando isso, tu vai ter, então, a retirada da micela já concentrada, ou seja, do óleo, né? E daí aqui tem um esqueminha onde o vapor, então, entra, ele vai perder energia, vai ser na forma condensada, a micela entra, daí tu tem a micela concentrada e o hexano, né? Aqui, muito bacana, aqui a gente vê, ó, o vapor, então, a temperatura de alimentação, a massa, né, de vapor que entra, a massa de líquido que sai e a temperatura do líquido saturado que sai. O que nós temos na micela? Então, nós vamos ter a massa de entrada, a concentração de óleo e a temperatura. Daí nós vamos ter, então, a massa da micela concentrada, a concentração de óleo e a temperatura. E aqui em cima tu vai ter, então, a massa do hexano e a temperatura do hexano. Por quê? Por que não tem o X ou S? Porque aqui tu não vai ter óleo, né? Que tu vai ter só o hexano. Aqui
pelo que a gente viu ao longo do trabalho, para te ter uma plena separação do hexano, tu tem que fazer em 2 estágios. Em um estágio, tu não consegue separar bem o hexano, o óleo fica com um pouco ainda de hexano. Então, normalmente, se faz em 2 processos, né? 2 etapas. Então, tu tem o primeiro evaporador e o segundo. E olha que bacana, pessoal, os dados técnicos aqui, né? A vazão mássica, né? A concentração de óleo no primeiro, a concentração de óleo no segundo, né? Ó, fração mássica de entrada. Então, entra com 26% de óleo, né? Do primeiro, sai com 65%. Entra no segundo com os mesmos 65 e sai com 98. Né? Temperatura da micela de entrada 49 e sai a 50. Daí entra a 59 e sai a 100. Deixa eu ver qual é a temperatura de ebulição do hexano. Deixa eu fazer essa busca que eu não lembro de cabeça. Vamos ver aqui. E tem aquilo também que pode usar vácuo, né? Se tu usar o vácuo, por exemplo, consegue trabalhar com temperaturas de ebulição mais baixa, né? Então, vamos ver aqui na Wikipédia mesmo, que já vai matar essa charada aí. Aqui. Puta merda, não tem. Desculpa, pessoal. Ebulição. Na realidade, é uma fração, né? Aí, ó, 70 graus, isso aí, 68,7. Então, o que vai acontecer lá? Voltando. Então, tu vê, no primeiro, ó, tu tens, que é muito volátil, né? Que tu entra com uma micela a 49 graus e sai a 50, né? Por quê? Porque tu tem uma taxa de evaporação alta. Né? E a temperatura do fluido de aquecimento entra a 71, né? O fluido, o vapor, no caso, para entrar a 71 não é vapor, provavelmente vai entrar uma água aquecida. Bem possivelmente, o que acontece? Né? E aí que a gente começa a observar o processo. Né? Bem possivelmente, o segundo evaporador entra com o vapor, o segundo entra com o vapor a 127 graus e sai esse condensado aqui nessa temperatura em torno de 70 graus. Então, tu tem um fluxo contrário. Então, tu entra com vapor no segundo destilador, sai do segundo destilador o condensado, e esse condensado alimenta o primeiro destilador. Então, tu faz um fluxo inverso. Então, tu traz o vapor, que é o fluido de aquecimento, a água, que vai por fora do trocador de calor, entra mais quente no último estágio, né, com relação ao primeiro, para que a gente consiga ter esse aproveitamento. E olha aqui, ó, a pressão de operação, ó, 300 milímetros, né? Isso faz com que os pontos de ebulição, né, essa temperatura que a gente viu, e aí que eu estou pedindo para que vocês comecem a correlacionar isso. Esse ponto de ebulição que a gente vê é o ponto de ebulição à pressão atmosférica. Agora, se tu reduz essa temperatura, desculpa, reduz essa pressão, esse ponto de ebulição ele baixa. Né? Então, tu consegue tirar com muito mais eficiência. Então, tu tem um vácuo aqui, que é o que está mostrando a pressão de operação reduzida. Né? A área de troca térmica, tu vê que o primeiro tem muito mais área do que o segundo. Ó, e a vazão do vapor na entrada do evaporador. Aí tem aqui a quantidade. Né? Muito bem. Aqui também, daí a gente começa a ver os resultados através do modelo proposto. Então, tu vê que no primeiro, tu vai ter uma variação de temperatura que vai lá dos 50 até os 70 e poucos. Aí tu entra com 0,4 mais ou menos, 0,3 e sai quase 0,8 e depois, né, entra, né, numa concentração e sai com uma concentração um pouquinho maior,
né, mas trabalha numa faixa de temperatura mais elevada. A influência da vazão de alimentação na temperatura de vapor de aquecimento na concentração de saída do segundo evaporador. Então, diferentes avaliações que aquele modelou diferentes temperaturas. Então, o que acontece? Quanto maior for a temperatura do segundo evaporador, maior vai ser, então, a concentração que tu vai ter. E aquilo, quanto menor a vazão de entrada de alimentação, maior vai ser a concentração. Isso, então, o que dá para te concluir olhando, analisando um gráfico desses? Tu consegue concluir que quanto menor a vazão e maior a temperatura do segundo evaporador, maior vai ser a concentração do óleo, ou seja, mais puro vai estar saindo o teu óleo. Aqui, então, só para a gente lembrar dos símbolos, o professor colocou aqui, mas a gente tem a influência da temperatura de alimentação na operação dos evaporadores. Então, ó, conforme vai variando a temperatura, tu vai tirando o quê? Tu vai tirando maiores concentrações de saída. Aqui é a mesma coisa. Ó. O primeiro evaporador e o segundo. Aí tu vê, ó, de 45 para 75 não tem muita diferença. Então isso quer dizer o quê? Cara, para que eu vou gastar mais energia para ter 75 graus aqui, se com 40 eu estou tendo o mesmo resultado? Com relação à temperatura do vapor, então é mais ou menos nesse sentido que a gente avalia. Então aqui é a mesma coisa, ó, 0,14 para 0,698, para um delta aqui de 5 graus, a influência da concentração de alimentação na operação do evaporador. Então, aqui eles oscilaram a concentração, entrada, saída, concentração de óleo de entrada e concentração de óleo de saída. Entra 0,20, 0,5, 0,20, 0,6 e assim sucessivamente. E no segundo evaporador, segundo evaporador aqui, ó, essa condição aqui parece ser perfeita, ó. Não precisa usar essa. Menor gasto de energia, Daí para te trabalhar com essa entrada aqui, pode ser nessa sequência mesmo, a saída 0,59, 0,54, aqui até parecido aqui, ó, Bom, a influência da pressão de operação, ou seja, o vácuo na operação do evaporador. Então, olha aqui, quanto maior esse valor aqui, maior a pressão. Quanto menor esse valor aqui, maior o vácuo. Porque o vácuo, digamos, o vácuo absoluto daria uma pressão zero. Então, tu tem o vácuo absoluto. Porque o que acontece? Normalmente, um vacuômetro, ele tem ele marca o contrário do manômetro. O manômetro vai da pressão atmosférica até a pressão a mais, Daí tem a pressão manométrica, que é a pressão além da pressão atmosférica. Em absoluta é a manométrica, A manométrica ela vai além, da pressão atmosférica. E no vácuo, no caso, tu parte de 760 e vai reduzindo. Então, tu tem, normalmente, o vacuômetro, ele vai te dar uma escala negativa, Então, tu tá ali com... começa não no zero, tu começa em 760, e daí tu vai reduzindo esse valor aí. Então, aqui 200 de pressão dentro do tanque, isso quer dizer que é 760 menos 200, o manômetro vai estar marcando lá 560, menos 560, para a gente ter uma noção. Então, ó, quanto maior o vácuo, o que acontece? Ó? Aqui tu tem um vácuo menor do que aqui tu tem um vácuo maior. Ó. Então, com um vácuo maior, tu consegue trabalhar com temperaturas mais baixas e ter uma concentração de saída maior. Um vácuo menor, tu sai com uma concentração menor
e precisa de uma temperatura mais alta, né? E isso nos mostra o quê? Relação energética, né? Então, aqui, um vácuo maior, uma temperatura menor. Aqui até a temperatura não oscilou, hein? Bem constante. Bueno, então isso mostra o quê? Que para o segundo evaporador, o vácuo muito alto não é relevante. Então, tu usar esse ou usar esse, não vai dar muita diferença. A temperatura não mudou, né? Praticamente o resultado, né, foi muito semelhante. Comparação entre os resultados de saída da micela com solução real ideal, né? Então, aqui fazendo a comparação do simulado e do simulado real, simulado ideal. Então, aqui é o dado real e aqui foi a simulação feita no computador. Então, tem um desvio de 13%, nada muito significante, né? Aqui, bem bacana, um trabalhinho muito, muito bacana, gostei muito. E aqui, então, é a nossa curva, né, de desvio de idealidade, né, que é o Y e o X, né? Então, aqui a gente consegue ver a concentração conforme, né, a quantidade, né, levando em consideração o hexano, obviamente. Muito bem. Pessoal, então, qual é a importância, né, de a gente trabalhar com o paper? É para que vocês consigam enxergar na prática tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, vocês aí, futuros profissionais, têm que começar a entender de equipamento, entender de concentração, porque isso vai ser você na indústria, entendeu? Além de tu ter que ser além de tu exercer uma função de gestão, tu também vai ter que dominar tecnicamente. Então, se tu assumir uma refinaria, né? Se tu assumir uma função que te envolva processos, tu não vai ficar boiando, tu tem que te inteirar, tu tem que fazer proposições, tu tem que, né, buscar achar soluções. Então, essa é a tua missão, né? Tu, como engenheiro, não vai contratar uma empresa de engenharia para resolver os problemas para ti. Não que seja um problema, mas o ideal é que tu domine isso e tenha, no mínimo, uma boa noção para poder partir para algumas soluções. Então, dentro dessa linha, vamos trabalhar esse exercício aqui, tá? Então, dentro, né, do que nós já estávamos trabalhando, voltamos aqui, então, para nós falarmos um pouquinho mais do método McCabe-Thiele, que é um método básico, mas que ele serve muito para a gente entender como dimensionar um sistema de destilação. Então, uma coluna de fracionamento separa uma mistura de vapor saturado. Então, a alimentação da nossa torre é de vapor saturado. Contém 50% molar de A e 50% molar de B. Então, esse vapor que está entrando saturado, próximo, né, na temperatura de condensação, digamos assim, né, o saturado está na temperatura de orvalho, digamos assim, né, porque ele está na forma vapor, mas está muito próximo, né, às condições de ponto de orvalho. Entra na torre a uma taxa de 5.000 kmol/hora. O produto do topo da coluna possui 95% de A e no fundo 96% de B. E a razão de refluxo, né, que é a saída do destilado com relação ao retorno do líquido, essa razão é 2, né? Então, tu está tirando para dar 2, o D é maior do que o L, né? Por exemplo,
Tu está tirando 1 de D e está retornando meio de L, né? Então, 1 dividido por 0,5 dá 2. Pouquinho, é 1 e alguma coisa, né? 1, alguma coisa. Um exemplo, tá? Bom, determine o número de estágios teóricos requerido. Bom, para isso a gente vai ter que construir a curva. O estágio ótimo de alimentação. Bom, para isso a gente vai ter que construir a curva e, obviamente, ver aonde que nós vamos estar alimentando, em qual estágio, em qual prato. As composições de equilíbrio dos 3 primeiros pratos. Então, eu quero saber a composição de equilíbrio dos 3 primeiros pratos. Então, os 3 primeiros pratos aqui, ele vai entrar... Qual vai ser a composição de XA, qual vai ser a composição de YA, né? E assim sucessivamente. A gente pode levar em consideração o A ou o B. Mas por que a gente está falando do A? Por quê? Porque o A, ó, 95% sai em cima. Isso quer dizer, então, que o componente A é o mais volátil. Quem sai em cima é o mais volátil, quem sai no fundo é o menos. Então, por isso que quando a gente for fazer essas correlações na parte de cima, é importante a gente definir, né, como componente de estudo A. Mas a gente pode trabalhar com os dois também, nada impede, mas por uma questão de praticidade, a gente conhecendo o XA, 1 menos XA é igual ao XB. Né? Tu conhecendo o YA, 1 menos YA, tu tem o YB, né? Sendo que, considerando uma mistura binária, né, de 2 componentes. Então, considere que a coluna de fracionamento é constituída de um condensador total. O que quer dizer isso? Que todo vapor que entra aqui, ele vira líquido. Então, é condensação total. E o refervedor é parcial. Isso quer dizer o quê? Que tu tens uma parte dele sai, né? E a outra parte retorna. Né? Então, tu não tens um refervedor total. Isso quer dizer o quê? Que esse último, essa condição do refervedor vai ser muito semelhante a um prato, a um estágio. Então, aqui, tu vais ter um estágio sendo considerado. Então, quando tu fizer a leitura do número de pratos, se tu identificar 9 pratos, mas como ele tem um refervedor parcial, tu vais indicar 8 pratos mais o refervedor. Isso quer dizer o quê? Que no total ele tem 9 estágios, sim, porém, pratos 8 e um refervedor parcial. Tá? Bom, as condições de equilíbrio do componente A. Então, essas aqui vão ser as informações. Então, veja, a gente aprendeu, então, já a trabalhar bastante, o professor dando para vocês as constantes de Antoine, e daí vocês têm que calcular, né, por exemplo, a temperatura ou a pressão, né, através da equação de Antoine. Então, por exemplo, se eu defino que a pressão da minha coluna é X, eu posso achar a temperatura. Ou se eu defino que a temperatura é Y, eu posso achar, então, a pressão, a variação que a gente vai ter de pressão. Então, a gente vai ter desde a pressão de vapor do componente A até a pressão de vapor do componente B, né? Onde aquele que tiver a maior, né, pressão de evaporação é o que vai estar sendo mais volátil, que é o que vai estar, né, saindo por cima, né, que é o que tem maior taxa de evaporação. Então, aqui no caso, ele já te deu pronto, então tu não precisa fazer cálculo nenhum. Então, o que você tem que fazer? Tem que construir a curva. Tá? Então, em cima da construção da curva, né, aqui o material 16 o professor já disponibilizou para vocês. Tá? Então, o professor quer que vocês baixem e façam.
Lembrando, né, que como tu tem uma mistura de vapor saturado, tu não vai ter uma curva vertical, tu vai ter uma curva aqui horizontal, certo? Essa curva aqui vai ser horizontal. Por quê? Porque tu está tendo, então, um vapor saturado, ou seja, Q igual a zero. Né? Então, com base nessa informação, tu tens a composição de alimentação 50-50, então tu vai partir de 50%, né? E vai até os 50%. Então, até esse ponto aqui, né, que é a curva de equilíbrio, ok, até aqui tu vem. E essa linha vermelha, ela é a equivalência em termos do vapor saturado, que é o que a gente fez ali, ó. Então, uma curva horizontal. Bom, feito isto, o que vai acontecer? Tu vais ter que fazer a determinação dessa curva aqui, né, baseada no LOR, que é para nós determinarmos a linha de operação de retificação, que é da mesma forma como a gente trabalhou na aula 11, aula 10, aula 9. Igualzinho nós trabalhamos na aula 9. E feito isso, né, a gente vai ter essa reta que é a linha ou a reta de operação de retificação, e aqui nós vamos ter, né, então, a conexão desse ponto até esse ponto aqui, que é, lembrando, o que é esses valores aqui? Esse aqui é o XA da base, é o que sai lá embaixo, e aqui é o XA do topo. Né? Então, o XA de topo, 0,95. E o XA da base vai ser, se o B é 96, o restante é de A, correto? Então, 0,04, que é o valor que está aqui. Então, tendo a curva de retificação e a curva, né, de refluxo, a curva de base aqui, né, da base, nós vamos, então, construirmos a nossa escadinha para determinação do número de estágios, né? Ok? Ó, daí a observação, ó, refervedor parcial equivale a um estágio, subtraído do valor obtido pelo método McCabe-Thiele. Muito bem. Então, para a composição de topo, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que atentar para o seguinte. Aqui em cima, o que vai acontecer? O que está saindo aqui é a composição de XD, né, que é esses 95. Automaticamente, esse XD está saindo aqui e ele está retornando para cá. Então, o primeiro prato, ele vai receber o XD, né? Que é exatamente esse valor, é a entrada. E a saída vai ser equivalente a esse valor de X, né? E, obviamente, esse valor de Y. Então, tu vai construindo, né, esta avaliação da composição do prato 1, do prato 2 e do prato 3, certo? Então, é isso que a gente quer saber. A gente quer saber o valor de XD, que tu já sabe, do Y1, do X1. Por que Y1 e X1? O X1 é o que está descendo do prato 1. O Y1 é o que está subindo, ok? Muito bem. E aqui, ó, fica esse esquema aqui, ele mostra exatamente isso, ó, o XD que sai, o XD que retorna, o Y1. O X1, que é a fração líquida, a fração gasosa, que vem do segundo prato, e assim sucessivamente. E por último, né, que é a taxa de destilado e a taxa de resíduo. Então, da mesma forma que nós fizemos ali essa brincadeirinha na questão da objetiva, né, vocês têm que lembrar a questão do balanço de massa. Né? Então, se a gente retornar aqui, ó, o que entra
é igual ao que sai mais ao que sai. Ou seja, a alimentação é igual a o destilado mais o resíduo, certo? Que é exatamente o que nós estamos trabalhando aqui, ó. Certo? Ou seja, quando a gente trabalha com esse tipo de situação, tá? De uma forma matemática, nós podemos, então, fazer, primeiro, o balanço global, então a gente isola um dos componentes, por exemplo, a gente pode isolar o DR, certo? E daí a gente usa o balanço de massa por componente. Porque, lembrando, para mim saber a composição de A na alimentação, é só multiplicar a fração de A pela corrente. A corrente não é 5.000 vezes a fração que é 0,5, então eu vou ter, né, a corrente aqui, por exemplo, com relação ao componente A. Da mesma forma, eu vou fazer no destilado. Né, o destilado vezes a composição de A. E o fundo vezes a composição de A. Então, automaticamente, eu vou ter como única incógnita aqui o W, que é por quê? Porque eu fiz essa equivalência aqui, né? Então, eu tendo uma incógnita, eu consigo isolar o W. Tendo o valor de W, eu coloco o valor de W aqui, automaticamente esse menos W vai me dar esse. Daí o resto a gente já mais ou menos matou a pau. Tem esse linkzinho no YouTube, caso vocês queiram dar mais uma estudada com relação a esse processo. E vocês agora, então, partem para o TDE, que é executar o material 16 e postar a foto. Pessoal, eu quero só a foto do aluno com o PC ou o celular e o caderno. Tá? Então, eu quero ver vocês executando os exercícios, tá? Bom, agora é 9h26, o professor vai ficar presente aqui, tá? Mas eu vou parar de gravar